Hoje vamos falar sobre as principais fontes de fósforo disponíveis no mercado, suas características e como utilizar cada uma delas na prática. Se você quer entender tudo sobre esse tema, então assista esse vídeo até o final que você vai entender tudo sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nova Safra. O fósforo é um macronutriente primário, exigido em grandes quantidades pela cultura, e ele é responsável pelo crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, quanto mais cedo o produtor fornecer o fósforo para as plantas, maior vai ser as garantias de sucesso dessa cultura. Existem algumas fontes minerais de fósforo disponível no mercado, que são mais utilizadas entre os produtores. E cada uma delas tem suas características, suas vantagens e desvantagens. Então vamos ver quais são as principais fontes disponíveis no mercado e como utilizar cada uma delas na prática. A primeira fonte que a gente vai ver é o MAP, fosfato monoamônico. Entre as suas principais características, ela apresenta de 9 a 11% de nitrogênio e de 46 a 50% de P2O5, ou seja, de fósforo. Essa é uma das fontes com maior teor de fósforo disponível no mercado. Então, pessoal, essa é uma fonte que se destaca bastante por possuir uma grande porcentagem de fósforo. Outra característica dessa fonte é que ela tem uma alta solubilidade em água. Ela é uma fonte bastante solúvel. A maioria das fontes fosfatadas, elas têm uma alta solubilidade. O MAP também possui uma rápida absorção pelo solo. É uma fonte que, após aplicada, ela é absorvida rapidamente pelo solo. Isso vai acarretar uma disponibilização do nutriente, principalmente do fósforo, rapidamente para as plantas. Então essa fonte tem como vantagem, pessoal, a disponibilização quase que imediata do fósforo. Outra vantagem dela, que além do fornecimento do fósforo, ela também fornece nitrogênio, que são dois dos macronutrientes primários mais exigidos pelas culturas. Então, em um único fertilizante, você vai estar fornecendo dois dos principais macronutrientes exigidos pelas culturas. E o que essa fonte apresenta como desvantagem? Ela tem um pH ácido. O pH dessa fonte varia entre 3,5 a 4,2. Então, a utilização prática dessa fonte, pessoal, ela é muito utilizada em plantios de culturas anuais, principalmente plantio da soja. E essa fonte, ela deve ser utilizada em solos que têm um pH neutro ou alcalino. Por ser uma fonte que apresenta um pH ácido, se aplicada em solos com pH também ácido, a disponibilidade do fósforo e também do nitrogênio será prejudicada. Então, por isso é importante o produtor prestar bastante atenção no pH do solo, no momento de utilizar o MAP. E também, se utilizado essa fonte em excesso, ela também pode vir a acidificar o solo. Pode ser aplicada também, como por exemplo, em frutíferas em geral, também na cultura do café, pode ser aplicada na superfície do solo, na projeção da barra. Por ser uma fonte que apresenta boa solubilidade no solo, então ela pode ser utilizada dessa forma. E por apresentar essa boa solubilidade, ela tem menos perdas por volatização, se comparada a outras fontes que também fornecem nitrogênio. A próxima fonte que vamos ver, pessoal, é o DAP, é o fosfato diamônico. Essa fonte apresenta então de 16 a 18% de nitrogênio e de 38 a 45% de fósforo, de P2O5. Essa variação do percentual de cada nutriente, pessoal, vai depender muito da rocha de origem, pois dependendo da região, essa rocha pode ter uma variação ali no nutriente. Ele possui uma concentração menor de fósforo se comparado ao MAP, mas por outro lado, ele apresenta uma concentração maior de nitrogênio. E o DAP, pessoal, é um dos fertilizantes fosfatados mais utilizados no mundo. Mas quais são as vantagens que o DAP apresenta? Ele tem uma melhor relação entre nitrogênio e fósforo, e isso vai se adequar melhor quando um responsável técnico vai fazer uma recomendação de adubação. Pelo fato do DAP ter uma maior concentração de nitrogênio comparado com o MAP. Em relação às desvantagens, o DAP ele apresenta um pH mais alcalino. Ele apresenta um pH entre 7,8 a 9,2. É uma fonte que apresenta uma maior volatização se comparada com o MAP, e a sua utilização na prática, pessoal, é uma fonte que pode ser utilizada em solos com pH mais ácido, em solos que o produtor não realizou uma correção adequada. Por outro lado, ela deve ser evitada aplicar em solos com pH neutro e alcalino. Pelo mesmo fato do MAP, ela também pode indisponibilizar tanto o nitrogênio quanto o fósforo se aplicada em solos com essa condição, com pH neutro ou alcalino. Essa fonte também pode ser utilizada tanto no plantio de mudas
como em semeadura, e também aplicado na superfície de solo em culturas anuais. Só que se o produtor optar por utilizar essa fonte em aplicação superficial em culturas perenes, ele precisa levar em consideração que essa fonte ela é mais volátil se comparada com outras fontes de fósforo. E ela é mais volátil pelo fato dela conter uma concentração maior de nitrogênio amoniacal. Então, por esse motivo, ela pode ocorrer maiores perdas. O produtor precisa levar em consideração esse ponto na hora de estar utilizando essa fonte. Dando sequência aqui no nosso vídeo, pessoal, a próxima fonte que vamos ver é o superfosfato simples. É uma fonte que apresenta como características 18% de P2O5, 16% de cálcio e 10% de enxofre. Outra característica dessa fonte é que ela pode ser utilizada na forma de pó, o granulado, onde no Brasil se predomina a forma do granulado, que é a mais utilizada entre os produtores. É o fertilizante fosfatado mais utilizado no Brasil. Essa fonte também possui uma alta solubilidade em água e ela apresenta como vantagens, pessoal, além de estar fornecendo o fósforo para as plantas, ela também fornece o cálcio e o enxofre, outros dois macronutrientes também muito importantes para as culturas. Outra característica também do superfosfato simples, pessoal, é que na sua produção ela também dá origem a outros dois produtos, que é o gesso agrícola e o ácido fosfórico. E quais são as principais desvantagens dessa fonte? Essa fonte, se comparado com todas as outras fontes minerais fosfatadas, é a que tem a menor concentração de fósforo. Então, uma das desvantagens de se utilizar essa fonte é o custo-benefício alto em relação ao fósforo. Se comparado com outras fontes que têm um teor de fósforo maior, seu custo-benefício é alto. E também o produtor acaba utilizando a dosagem maior, justamente por esse fator, de ter uma menor concentração, uma menor porcentagem de fósforo. E a sua utilização prática, ela pode ser utilizada tanto no plantio quanto na semeadura e também aplicada na superfície do solo em culturas perenes. Ela também, pessoal, pode estar fornecendo o cálcio e o enxofre se a cultura ou o solo estiver exigindo ou estiver carente desses macronutrientes, e ela também pode ser utilizada, pessoal, na produção de mudas. E a quarta fonte que vamos ver, pessoal, é o superfosfato triplo. É uma fonte que apresenta em suas características 41 a 46% P2O5, ou seja, de fósforo, e em torno de 10% de cálcio. Essa é a fonte que tem a maior concentração de fósforo entre as fontes que não apresentam em sua formulação o nitrogênio. Ela pode ser utilizada tanto em pó quanto também granulado, onde se predomina as fórmulas granuladas, e ela também apresenta uma alta solubilidade em água. Quais são as vantagens de utilizar essa fonte? Essa fonte, diferente das fontes que tem um alto teor de fósforo, que também tem nitrogênio, essa fonte ela não acidifica o solo, ela tem um alto teor de fósforo, também apresenta uma porcentagem de cálcio, que é um macronutriente muito importante para as culturas. E a principal desvantagem dessa fonte, pessoal, é a incompatibilidade que ela apresenta com outros fertilizantes, como por exemplo a ureia e o DAP. Então o superfosfato triplo, pessoal, não pode ser misturado com nenhum desses dois fertilizantes. Se caso o produtor precise realizar uma aplicação e precise misturar essas fontes, o recomendado é que se aplique primeiro o superfosfato triplo e em seguida aplique os demais fertilizantes. Pessoal, vimos aqui então quais são as principais fontes minerais de fósforo disponíveis no mercado. Vimos suas características, suas vantagens, desvantagens, como utilizar cada uma delas na prática, mas é importante destacar que a utilização de cada uma delas vai depender das características e das necessidades de cada cultura e também das características de cada solo. Então, pessoal, não existe uma melhor uma pior fonte para ser utilizada. Existe a fonte que melhor vai se adequar às suas necessidades, ao seu tipo de solo, ao tipo de cultura que você está trabalhando. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, que tenha sido relevante para vocês de alguma forma. Se vocês gostaram do vídeo, peço que curta o vídeo, se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo.